Olá, bom dia, meus caros alunos da Unidade de Ensino Fundamental Governador Sarney, alunos do 7º ano. Professor Rick Dark, aqui dando início à nossa 5ª aula da disciplina de língua portuguesa. Antes de iniciarmos, fazer algumas observações. Eu recebo até o final do dia de hoje os assuntos, conteúdos e atividades daquela nossa aula da semana passada. Os alunos que porventura não conseguiram entregar, tiveram alguma dificuldade, recebemos até o final do dia de hoje. Quem tiver tendo dificuldade de estar acessando as aulas, de estar baixando os PDFs, por favor, entrar em contato com o professor para que a gente podemos encontrar a melhor forma de levar essas aulas até vocês, tá bom? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre notícia, né? O gênero notícia, registro do cotidiano. Vocês costumam assistir os telejornais? Creio que muito sim, né? E quanto aos jornais impressos ou digitais, vocês o lê? Então, todos esses veículos de comunicação são alimentados principalmente por notícias, certo? Elas levam ao público as informações mais recentes sobre o que está acontecendo no mundo. Sabemos que a notícia agora, no momento, é o quê? Novo coronavírus, né? É o que é o assunto de todo telejornal, todo blog. Então, é o que está em alta. Nesta aula, né, neste capítulo, nós iremos estudar duas notícias, né? Uma vinculada por um site e outra por um telejornal. Então vamos lá. Aqui temos a seguinte notícia: a ararinha azul é vista na natureza após 15 anos. Então, tem aqui. Pessoal, só para como é que se diz, informar vocês, não é preciso que copiem esse conteúdo. Eu vou querer copiar só a atividade com as respostas, viu? Que aqui vai ficar muito extenso para vocês. Então, eu coloquei essas reportagens com essas ilustrações aqui só para ficar mais fácil a compreensão de como é que funciona esse gênero textual. Então, vamos lá. Uma moradora de Curaçá, região da Caatinga da Bahia, conseguiu registrar no domingo passado, 19, um vídeo de uma ararinha azul voando na natureza. De acordo com o diretor da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, SAV Brasil, Pedro Develin, é possível confirmar a espécie da ave pelo grito gravado, junto com as imagens que, de acordo com ele, é bastante característicos. A ararinha azul foi identificada no sábado 18 e pelo menos 6 pessoas teriam visto a ave em momentos diferentes, segundo o comunicado oficial da organização, divulgado pelo site do jornal O Estado de São Paulo. O primeiro a avistar a ave foi o agricultor Nalto Sérgio Oliveira, que assim que confirmou se tratar de uma ararinha azul, avisou seus vizinhos. No dia seguinte, Lourdes Oliveira e sua filha Damiris Oliveira levantaram, ainda de madrugada, e foram procurar a ararinha nas matas ciliares do Riacho Barra Grande. Às 6h20 da manhã, conseguiram não apenas ver a ave, mas também registrá-la através de um vídeo gravado com o celular de Damiris. A comoção entre os moradores da região foi grande porque a ave não era identificada na Caatinga, único local de ocorrência comprovada da espécie desde o ano 2000. Devely acredita tratar-se de uma ave de cativeiro que foi solta pelo dono para evitar punição por crime ambiental. O fato é que ela está lá, voando na Caatinga. É incrível, disse ao jornal O Estado de São Paulo. A ararinha é o pássaro que inspirou o personagem do filme Rio. Na próxima semana, os moradores locais do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, né, vão tentar localizar a ave para obter o maior número possível de informações. Desde 2014, o projeto Ararinha da Natureza trabalha para criar uma unidade de conservação com 44 mil hectares no município, com o objetivo de proteger a região de onde a ararinha é nativa, a Caatinga, e matas ciliares. Aí temos aqui, pessoal, um vídeo que mostra a ararinha azul na natureza, né? Temos aqui a fonte,
notícia sobre, né? Então, é uma notícia vinda de um site. A aula é dividida em dois momentos, né? Aqui nesse slide fala que iremos ver, como é que se diz? Duas notícias, né? Mas nessa aula de hoje, porque é longo o conteúdo, nós vamos ver primeiro essa notícia e na próxima aula a gente vê a outra notícia. Então vamos lá. Desvendando o texto. O que nós vamos fazer? O que eu vou querer que vocês façam é através da leitura que vocês fizeram ali, lá. Se quiserem copiar, copiem, mas não, dessa vez não é obrigatório copiar aquele conteúdo. Agora aqui sim. Aqui eu quero que vocês copiem isso aqui, né? Façam bonitinho, deixe espaço para responder, tire a foto e envie no meu privado, certo? Então, desvendando o texto. Então vem a primeira pergunta, com base no primeiro parágrafo. Qual é o primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo é esse aqui, ó. Esse é o primeiro parágrafo, né? Com base no primeiro parágrafo, responda as 4 perguntas a seguir. O que aconteceu? Certo? Vocês vão responder o que foi que aconteceu. Quais foram os envolvidos nesse acontecimento? Quando isso aconteceu? E onde aconteceu? Então tá tudo lá no primeiro parágrafo. Vocês vão ler com calma e tentar extrair essas informações para responder aqui a primeira questão. A segunda questão faz o seguinte: a continuação do texto desenvolve as informações do parágrafo introdutório. O que quer dizer? Que a continuação, aquele primeiro parágrafo, é um parágrafo de introdução, é para introduzir o assunto. O que é introduzir o assunto? É você iniciar, começar a falar um determinado assunto. E a continuação do texto é dando andamento o que começou a ser dito lá no primeiro parágrafo. É detalhando, né? Aí tem letra A. Que fatores ou que fatos anteriores propiciaram a filmagem da Ararinha? O que acontecera a partir da filmagem? Certo? Tá tudo lá no texto, pessoal. Qual é a relação entre o crime ambiental citado na notícia e a provável origem da ararinha azul avistada? Terceira questão. A notícia inclui declarações de um especialista, certo? Releia dois trechos a seguir. De acordo com o diretor da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, Pedro Devlin, é possível confirmar a espécie da ave pelo grito gravado junto com as imagens, que de acordo com ele é bastante característico. Aí o segundo trecho. Devlin acredita tratar-se de uma ave de cativeiro que foi solta pelo dono para evitar punição por crime ambiental. O fato é que ela está lá, voando na caatinga. É incrível. Então, vem a letra A. Qual é a posição profissional do entrevistado dentro da instituição em que ele trabalha? O que vocês vão fazer? Vocês vão analisar, aqui tem a fala, né, do especialista. Esses dois trechos aqui é a fala do especialista. Ele está dando uma opinião, ele está falando algo científico, né? Ele está fazendo especulação, então vocês vão pegar, analisar isso aqui e dizer qual é a posição profissional do entrevistado, né? Que tipo de posicionamento ele tá tomando ao dar essa entrevista. Aí vem a letra B. Por que é importante informar ao leitor essa posição, certo? Ele está perguntando, ele quer perguntar por que o leitor tem que saber da posição profissional do entrevistado, no caso o especialista, né? Por que é importante para o leitor? Então vocês vão raciocinar, ler o texto. Essa aula é muito assim, pessoal. Vai exercitar muita questão da leitura de vocês e interpretação de texto. Então, é muito importante que vocês leiam e releiam, viu? Aí, letra C. No primeiro trecho, o produtor do texto, no caso o autor, né, explica com suas palavras o que o especialista disse. Que expressão ele usa para indicar que está introduzindo a fala de outra pessoa? Então, como é que você vai saber identificar no texto qual é a expressão que você vai usar
para sinalizar que aquela fala é de outra pessoa e não sua. No caso, no texto aí, nós usamos comumente, né? Comumente a gente usa isso aí, quando a gente quer reproduzir a fala de outra pessoa. No segundo trecho, letra D, no segundo trecho, novamente, a fala é apresentada em discurso indireto. Discurso indireto, pessoal, é aquele discurso em que você não está se inserindo dentro da fala, né? Você está tipo como se estivesse narrando. É apresentado em discurso direto. Que forma verbal foi usada para introduzi-lo? Qual é o verbo ali que ele usou para introduzi-lo, certo? Em que trecho a fala é reproduzida diretamente? Tem um trecho aí que ele reproduz a fala diretamente, né? Do dono do texto, do produtor do texto. É onde é que ele está falando diretamente. Ali, no caso, é ele que está falando. Letra F. Que sinal de pontuação isola essa fala do texto da notícia? Letra G. Compare a fala apresentada diretamente com aquelas mencionadas de modo indireto, aliás. Qual desses dois tipos de fala permite ao leitor perceber melhor as impressões e os sentimentos do falante? Pois bem, vocês vão comparar a fala apresentada diretamente, né? Aquela que está explícita, com aquela mencionada de uma forma indireta, em que o autor ele não está emitindo uma opinião. E aí você vai analisar qual dessas duas falas permite, no caso vocês conseguem perceber melhor as impressões e os sentimentos dos falantes, das pessoas que estão envolvidas ali naquela conversa, o entrevistado e o entrevistador. Quarta questão, leia os 3 títulos de notícia relativa ao mesmo fato. Aqui temos 3 títulos, né? Primeiro título, a ararinha azul é vista na natureza após 15 anos. Tem aqui a referência. Segundo título, a ararinha azul é vista na Caatinga da Bahia. Aí o terceiro título, lavradora que realizou o sonho de pai, a lavradora que realizou o sonho de pai e encontrou a ararinha azul extinta. Ok. Aí vem as perguntas. Compare os títulos 1 e 2. Vocês vão comparar 1 e 2, certo? Qual deles contextualiza melhor o fato noticiado para um leitor que nada sabe sobre a ararinha azul? Por quê? Então, qual deles, pessoal, dá uma ideia melhor? Por exemplo, vamos supor que você não sabe nada sobre a ararinha azul, não sabe o que é. Então, vocês vão ver qual do texto dá uma melhor dimensão para você saber o que trata a reportagem. Se é a 1, né? Ou se é o 2. No título 3 é bastante diferente dos anteriores. O que se espera da notícia intitulada por ele? Esse 3 aqui, ó. Ele é diferente o contexto do 1 e do 2. No 1, ó, falar a ararinha azul é vista na natureza após 15 anos. Certo? Ela está querendo dizer tipo que ela estava extinta, né? Após 15 anos que ela foi vista. A ararinha azul é vista na Caatinga da Bahia. E o 3 aqui, a lavradora que realizou o sonho de pai e encontrou a ararinha azul extinta, certo? O 3 ele já leva mais para um contexto diferente desse 1 e do 2. No título 3, por que a palavra extinta aparece entre aspas? Vocês vão explicar por que essa palavra extinta aqui, ó, no título 3 está aparecendo entre aspas, certo? Vocês vão analisar. Quando vocês falam alguma coisa e colocam aspas, fala, ó, entre aspas, né? Então, o que significa colocar uma palavra entre aspas? Se ele não está representando a fala de outra pessoa, por que ele está colocando entre aspas? Ok? Uma atividade um pouco complexa, que vai requerer muita leitura por parte dos senhores. E qualquer dúvida pode vir e tirar aqui comigo aqui, que eu estarei à disposição. Tá ok? Bom dia.